Hoje eu vou ensinar a você como girar a raquete clacineta. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Se você joga no estilo pino alto, depois de um certo nível, vai precisar de outras técnicas além das que já usa com pino alto, ou seja, cato e push, somente geralmente quando você usa o pino alto, né? É push, cato e push. Um exemplo bem típico de um jogo de alto rendimento é o jogador de pino alto defendendo drives. E uma hora a bola sobe mais do que o esperado e o adversário termina o ponto com um drive potente ou até mesmo uma batida, né? Ou seja, você está dando cato, o adversário dando loop, uma hora você erra, sobe um pouquinho e você leva essa batida ou drive potente. Nesses momentos, se você conseguir girar e usar o shoto com a borracha lisa, pode surpreender o adversário e até mesmo fazer o ponto, porque o adversário espera que você defenda. Use o cato novamente, ou seja, ele deu loop, ele espera que você dê o cato. Aí se você conseguir girar e usar a lisa e der um shoto, você pode surpreender o adversário. Para quem não sabe, o shoto é o back do caneteiro e o cato é a bola que o jogador de pino alto devolve quando a bola vem com efeito para cima. A bola veio com efeito para cima, o pino alto ele usa esse movimento aqui, ó. E o shoto do caneteiro normal, ele é reto assim. Ele usa o movimento de cima para baixo e a bola volta com efeito para baixo, de cima para baixo. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Ou até mesmo depois de um push com o pino alto, bola que vem para baixo você devolve com push, a bola volta com efeito para cima. E o normal seria o pino alto devolver com cato, com efeito para baixo. Mas se você girar a raquete, assim, girar a raquete, você pode dar continuidade no ataque, surpreendendo o adversário mais uma vez e assim confundindo mais ainda a cabeça dele. Ou seja, você deu o push, gira a raquete e continua dando shoto, porque você virou de lisa. Por isso, trouxe hoje aqui no canal essa estratégia de girar a raquete e surpreender o adversário com o push. Push, para quem não sabe, é um back mais forte de um jogador caneta, né? O shoto é assim e o push também é assim, só que é um pouco mais forte. Se você quer ver mais vídeos sobre pino alto, tenho aqui no canal uma playlist completa sobre treinos de pino alto. Depois que você ver esse vídeo, veja a série que está muito boa e vou deixar aqui no card para você, aqui em cima. Antes de continuar, deixa eu te lembrar que vou deixar na descrição um presente para você. Um e-book totalmente gratuito, onde falo sobre as regras do jogo do tênis de mesa, tá? É só clicar, colocar o seu e-mail que é enviado automaticamente. Agora vamos para a parte prática de como girar a raquete. Girar até que não é tão difícil, o difícil é encaixar de forma correta. Por isso é necessário muito treinamento para que isso aconteça naturalmente. Peça para o seu parceiro de treino que mande todas as bolas no seu back aqui, ó. A primeira bola com efeito para cima, você vai dar um cato. Devolver com efeito para baixo, porque é um pino alto. Depois que o seu parceiro devolver essa bola cozinhando com efeito para baixo, entre para dar o shoto. Depois gire a raquete para dar continuidade no ataque com a borracha lisa. Use 2 ou 3 vezes o shoto e volte para o pino alto e comece a sequência novamente. Faça isso várias vezes até conseguir encaixar corretamente a raquete para usar o push ou o shoto, né? Esse encaixe aqui que é difícil, né? Na volta aqui, né?
Se você está gostando do conteúdo do canal e quiser ajudar o canal, clica no ícone valeu do coraçãozinho e contribua com o canal. Você vai poder fazer um comentário e esse comentário vai ficar fixado no vídeo. Agora vamos para a parte técnica de como girar a raquete e encaixá-la corretamente. Logo após o shoto, com a mão esticada, você já começa a girar a raquete. Solte todos os dedos de trás da raquete e com o dedo médio gire a raquete e volte para a posição de shoto novamente. O problema maior é que não vai conseguir encaixar exatamente na posição desejada. Isso só com muito treinamento, tá? Fazendo esse movimento aqui, ó. Se tentar várias vezes e não conseguir, nada impede de girar a raquete com auxílio da mão livre, né? Você faz isso e gira com a mão mesmo. Assim fica infinitamente mais fácil de encaixar na posição correta. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo, então vou pedir para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos e se puder deixar um comentário, ajuda muito no engajamento e o YouTube assim pode recomendar o vídeo para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima aula.